Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Estamos aqui para o curso básico em Teologia e a disciplina é Arqueologia Bíblica. Arqueologia ela é uma ciência e vamos dizer, é uma ciência com um alto investimento por parte de governos do mundo inteiro e principalmente de instituições privadas. Há um interesse em se descobrir se as histórias que estão contadas nos livros são reais, verdadeiras, possuem veracidade histórica, ou se nós estamos mareados por mitos. E o quanto das histórias que são contadas como mitos são mitos realmente, ou então são fatos históricos. São dois lados. O que é mito e o que é fato histórico? O que é contado como mito e é fato histórico? E o que é fato histórico e é contado como mito? Por isso, a arqueologia ela teve o seu pontapé inicial, podemos dizer assim, a partir do século XIX, com o investimento de países como a Inglaterra, a França e outros países da Europa. Aí ganhou grande impulso no século XX e agora no século XXI também. Para nós, da teologia, nós queremos ficar dentro da arqueologia bíblica. Acontece que esta arqueologia científica, essa que nos vem aí, inclusive pelas mãos dos céticos, aqueles que são chamados de desconstrucionistas. Professor, o que é um desconstrucionista? É aquele que diz que a história foi montada e não contada. Os desconstrucionistas dizem que a história que está em nossas mãos, ela é uma narrativa que foi montada para poder favorecer alguma ideologia, alguma visão de poder no mundo. Assim, os desconstrucionistas, eles vão até as fontes históricas o máximo que eles conseguirem para poder dizer, olha, a história real é essa daqui e não aquela que está nos livros. Assim, os desconstrucionistas estão na ativa. E eles desconstroem tudo, não somente a história secular, como também a história bíblica. Eles querem desmentir a Bíblia. Agora, o que nós temos a nosso favor? Nós temos a nosso favor a veracidade das Escrituras, isto é, a arqueologia ela não tem encontrado evidências da falsificação da Bíblia. Muito pelo contrário, cada escavação e cada sítio arqueológico que é desenterrado, que é encontrado, só comprova os fatos que são narrados pela Bíblia. É lógico que vai haver aí alguma mudança de nomes. E o grande problema é a datação, é saber em que período que isto aconteceu. Mesmo porque a arqueologia, no grego arcaios, mexe com as antiguidades. E os sítios arqueológicos, eles são camadas geológicas. Isto é, a Terra ela passou por idades. A geologia, que também estuda a idade da Terra e dos fatos que aconteceram aqui em nosso mundo, a geologia ela fala de eras geológicas, como a era glacial, por exemplo, que antecedeu a toda a formação do planeta Terra. Aí nessas eras glaciais, depois virão os outros períodos. Aí quando você vai para a paleontologia, veja só quantas ciências estão aqui auxiliando a arqueologia. Quando você vai para a paleontologia, o paleontólogo é aquele que está em busca de fósseis. E estes fósseis de vida pré-histórica. A história convencionou-se lá no século XIX, no século XVIII e também no século XX, convencionou-se dividir a história em períodos. Assim, a história está dividida em pré-história e história. A pré-história é antes do aparecimento da escrita, antes que os homens se civilizassem, criassem as cidades e dentro das cidades organizassem o espaço político e, consequentemente, fizessem as leis. E para que se dizer que existe uma lei, é necessário se grafar esta letra. A letra ela é grafada na pedra, no litós. O litós é a pedra. A letra é aquilo que eu encravo no litós. É a letra. Então você tem a letra no litós.
E para que haja uma letra, eu tenho que fazer a invenção da escrita. E a invenção da escrita, ela aconteceu entre 4.000 e 3.500 a.C. 4.000 e 3.500 a.C. Por isso, convencionou-se, a partir da Idade Moderna, tá bem? Convencionou-se dividir a história em história e pré-história, sendo que pré-história é aquilo que não está escrito, mesmo que esteja pintado nas cavernas, como são as pinturas rupestres. Está pintado, está desenhado, está cravado, mas não está escrito, portanto, pertence ao período pré-histórico. Aí a história vai começar a partir da invenção da escrita. E a invenção da escrita, pelo que tudo indica, aconteceu entre os sumérios. Os sumérios são povos do Oriente Antigo. Existia a Acádia e existia a Suméria. Ali naquela região, onde vão surgir os hititas, aonde vão surgir os babilônios, aonde vão surgir os persas. E começa-se a invenção da escrita. Como assim? Foram descobertas pela arqueologia. Vamos aqui pontuar. Caneta em mãos, bloco de anotações. A arqueologia estuda as antiguidades. A geologia estuda a terra. A paleontologia estuda os fósseis. Foi-se descoberto pela arqueologia tábuas de argila de aproximadamente 3.500 anos antes de Cristo. E como que se sabe que é de 3.500 anos antes de Cristo? É pelo teste de carbono 14. É um teste que é aplicado aos artefatos, às plantas, aos fósseis, às camadas geológicas da Terra. Por isso que a geologia, ela estuda as camadas geológicas, quer dizer, a cada período glacial, a Terra ela vem se resfriando. Ela era um bloco de gelo e agora ela está se tornando uma massa quente. É isso que está acontecendo de acordo com a geologia. O mundo está esquentando. Ele vem de um bloco de gelo, de uma pedra de gelo. Era um iceberg, um monobloco, né, um bloco de gelo. Aí veio se resfriando, aí vieram as camadas superficiais e agora está acontecendo um aquecimento da Terra. Então, a cada camada geológica, quer dizer, a cada faixa de segmentação, existe uma quantidade de carbono 14. O que seria esse carbono 14? É a quantidade de carbono misturado com a atmosfera da Terra que dá vida aos seres orgânicos. Quem são os seres orgânicos? As plantas e os animais e as pessoas. Quer dizer, isso aí é o mundo orgânico. É o mundo onde existe vida. Também é chamado de biosfera. Biosfera é essa totalidade do mundo onde existe vida. Biosfera. Quer dizer, faz-se o teste do carbono 14 para ver a quantidade de carbono 14. Quanto mais antigo é o objeto, o artefato, o fóssil que é encontrado, menos quantidade de carbono 14 existe ali. Quanto mais recente, maior a quantidade. Aí eles vão dividir a quantidade de 5.700 anos aproximadamente. A cada 5.700 anos é que acontece aí uma decaída da quantidade de carbono 14. Os cientistas, eles fazem essa medição e vão dizer, bom, essas tábuas de argila que nós temos aqui, a argila ela é um material que pertence ao mundo orgânico. Existem nutrientes no solo. E esses nutrientes eles absorvem gás carbônico. Por isso, a quantidade de gás carbônico que tem aqui dá para a gente dizer que essas tabuinhas de argila, esses pequenos blocos, onde estão escritas chamadas de cuneiformes. Escritas cuneiformes são escritas em forma de cunha. Isso que eu estou dizendo para você está no livro texto que você recebeu de nós aqui do Instituto Supera. Vá no detalhe. Também está nos livros disponíveis aí em PDF na internet. Os estudos são abundantes sobre os sumérios, sobre os acadianos, os hititas, os babilônios, os persas antigos, os egípcios, os povos do mar,
Tudo isso aí é material abundante para ser pesquisado e encontrado por você. Essa escrita cuneiforme, ela vai dar origem às escritas dos povos do Oriente Médio. São escritas em forma de cunha, quer dizer, as tábuas de argila, elas eram confeccionadas, levadas ao fogo, levadas ao forno, resfriadas, levadas ao forno, resfriadas. Quando virava um bloco que era consistente, aí vinha o escriba. O escriba é aquele que vai fazer a contabilidade. Quantas cabeças de vaca nós estamos comercializando aqui? 100, 200, 300, 400. A cada 100 vacas, um símbolo. Aí ele pegava e ele talhava nessa tabuinha, ele talhava por isso é cuneiforme, em forma de cunha, tá bem? Fazia um risco. Aí nesse risco ele colocava lá traços, 1, 2, 3. Inclusive, a teoria da invenção da escrita nos diz que os primeiros povos a utilizar uma linguagem fonética para as letras foram os fenícios. Ué, mas não são os sumérios? Não são os acadianos? Sim, os sumérios e os acadianos eles inventam a escrita cuneiforme, em forma de cunha. Mas colocar tracinhos e representar os fonemas é obra dos fenícios. Quem foram os fenícios? Povos do mar. Aqueles povos que são descendentes de Jafé, esses povos eles dominaram a ciência da navegação. Construíram canoas, construíram embarcações, construíram navios. E os navios fenícios ganharam fama na antiguidade e existe aí uma linha de estudo que percebe a presença dos fenícios em todos os continentes, inclusive aqui no continente americano. Existem aí vestígios históricos de comércio entre os brasileiros, quer dizer, os povos ameríndios aqui do Brasil, isso 2500 anos antes de Cristo, com os povos do mar, os fenícios. E onde foram encontrados esses vestígios? Justamente ali no litoral do mar Mediterrâneo. Ali onde estão as escavações nos sítios de Tiro e nos sítios de Sidom e daquelas regiões litorâneas ali do mar Mediterrâneo. Veja só do que nós estamos falando. Que havia uma intercomunicação fluvial entre o Oriente Antigo e a América. Não era chamado de América, não era esse nome, isso aí é coisa recente. Mas havia essa intercomunicação. Assim, os fenícios eles precisavam de uma linguagem internacional, uma linguagem entre povos. E essa linguagem internacional é justamente pelo aperfeiçoamento da escrita. Pega-se o cuneiforme dos sumérios, acadianos, hititas, povos babilônios, povos persas, pega-se essa escrita cuneiforme, trabalha-se nela e faz-se símbolos, e assim vai surgir a escrita dos fenícios, e a escrita dos fenícios vai evoluir para o alfabeto. Quer dizer, é necessário se aperfeiçoar a escrita. Tudo isso está acontecendo no pós-dilúvio. E por que no pós-dilúvio? Porque a própria arqueologia e a geologia, em todas as partes do mundo, vem desenterrando artefatos e também monumentos, e sem falar da escrita no mundo todo, de uma grande catástrofe que aconteceu no mundo por volta de 4000 a.C. Uma catástrofe que foi uma inundação universal. Na China, existem relatos de um dilúvio universal. No Japão, também se fala disso. Em todo o Oriente, como na Babilônia, que é o atual Iraque, na Pérsia se fala disso. Quando vai para os países da Europa, também se fala desse tal dilúvio universal. E aqui na América existem registros também de uma chuva torrencial que invadiu o mundo inteiro. Quer dizer, o dilúvio ele tem documentação histórica.
E ele não tem só essa documentação histórica nos mitos de um grande dilúvio. Existem relatos cravados nas pedras. Quando foi que aconteceu isso daí? Aproximadamente 4000 antes de Cristo. Quer dizer, na época da invenção da escrita. Assim que Noé desce da sua arca, assim que o mundo começa a ser populacionado, começa a se desenvolver a escrita. Você lembra que lá na Babilônia aconteceu a construção da Torre de Babel. Não dá para fazer a construção da Torre de Babel sem tecnologia, sem que haja engenharia, sem que haja arquitetura, domínio da construção. Não dá. E essa construção ela acontece justamente no período da construção das grandes pirâmides. No mesmo tempo em que Noé desceu da arca, no mesmo tempo em que está surgindo a invenção da escrita, no mesmo tempo que está surgindo os impérios sumérios e acadianos e os impérios hititas, surge também o primeiro império babilônico. Naquele mesmo tempo, o Egito ele está sendo populacionado. E naquele mesmo tempo está se construindo a Torre de Babel. E naquele mesmo tempo estão sendo construídas pirâmides no Egito e em outras partes do mundo. Que a arqueologia tem descoberto? Tem descoberto que aqui na América Central, onde nós temos o México, onde nós temos o Peru, tem se descoberto os templos do Sol. E o que são esses templos do Sol? São zigurates. O que é um zigurate? É uma construção, tá bem? Que vai fazendo um círculo em volta. Você tem aqui embaixo a plataforma, e em cima dessa plataforma é construído um segundo patamar, um terceiro patamar, um quarto patamar e um quinto patamar, e em cima a casa dos deuses, e essa casa dos deuses parece um heliporto, um lugar onde se pousa um helicóptero. Parece um heliporto. Essa casa dos deuses é um cômodo sempre vazio, onde vai acontecer a adoração dos deuses. E existem os templos do sol. Aqui entre os maias, os incas e os astecas se desenvolveu uma civilização muito incrementada, dominadora inclusive da metalurgia. O que é a metalurgia? É a ciência que trabalha os metais, que faz a extração do metal da terra e depois transforma esse metal em instrumentos, principalmente instrumentos de guerra. Tudo isso que eu estou falando para você está acontecendo ali por volta de 4000 a.C. até 3500, quando a escrita está sendo inventada, aprimorada, melhorada. Quando você vai para o Egito, no Egito falta a escrita, não tem a escrita. Mas eles usam a iconografia. E o que é a iconografia? A iconografia é o uso de ícones, de imagens. Estas imagens vão representar a palavra. Sabe o aplicativo que você tem aí no seu dispositivo móvel? Se o aplicativo não tem um ícone, você não clica em cima do ícone e o aplicativo se abre. E quando o aplicativo se abre, você tem acesso aí a várias áreas. Muito bem. O Egito Antigo ele desenvolveu a escrita chamada de hieróglifa. O que é o hieróglifo? É um escrito sagrado. No grego, hieros, tá bem? É o que é sagrado. E o glifo é a escrita. Assim, a iconografia dos egípcios foi chamada de hieróglifos. E por que hieróglifos? Porque os escribas eles eram sacerdotes. No mundo inteiro, e sempre a gente vai ficar aqui nessa história que está surgindo no pós-dilúvio. Nas próximas aulas a gente vai voltar um pouco para a pré-história. A história, que ela nasce com o surgimento da escrita, ela nasce, primeiro, nos templos. São os sacerdotes que são os escribas. Eles escrevem as orações que devem ser feitas aos deuses. Os sacerdotes eles são legisladores, eles são escribas legisladores. Eles dão a lei dos deuses para os homens. E também, todo o comércio que acontecia na antiguidade, este comércio tinha que acontecer com a bênção dos deuses. O sacerdote tinha que estar presente.
e, portanto, ele era o escriba. Ele é o que pega o cuneiforme, ele é que pega lá o alfabeto fenício, é ele que está sempre escrevendo as transações comerciais, o que é que foi vendido, o que é que foi comprado e quanto que foi pago. E tudo isso tem que ser registrado ali no que a gente chama hoje de sítio arqueológico, tem que ficar depositado nos templos. E quais são os templos das antiguidades? Os templos das antiguidades são estes zigurates, os templos do sol. O que é esses zigurates? Eles são portas dos céus. Por isso que a Torre de Babel é chamada de Porta de Deus, Porta dos céus. Na Babilônia existe, no Egito existe, na China existe. O que tem se descoberto na atualidade através dos satélites? Bom, os satélites estão mapeando todo o nosso planisfério. Os satélites eles ficam dia e noite rodeando a nossa Terra, tirando fotos dia e noite. E o que tem sido descoberto? Que grandes áreas de florestas, são grandes florestas, isso na Rússia, isso na China, nos países gelados, nos países desérticos, que existem ali diferenças geológicas em algumas regiões, aonde a mata ela denuncia a construção de uma pirâmide. Na Rússia, por exemplo, os satélites tiraram várias fotos ali nas áreas florestais. Essas áreas florestais elas são recobertas de geleira, porque a Rússia é um país muito mais frio do que nós somos aqui. Nós somos de um país equatorial. Aqui a incidência da luz do sol tempera a nossa temperatura, tá bem? O que não acontece na Rússia e na China, que são países mais gelados. Os satélites tiraram fotos e continuam tirando fotos de algumas áreas que estão recobertas de florestas, só que notou-se figuras geométricas perfeitas nestas florestas. E essas figuras geométricas, elas são pirâmides, piramidais. Você percebe? Essa área de vegetação aqui, a coloração está diferente, não está igual. E aqui tem uma figura geométrica. Vamos pegar o nosso satélite e vamos aproximar? O que se subentende? Porque são áreas proibidas de serem exploradas. O que se subentende? Que ali aconteceu a construção de uma pirâmide. E isso aí em várias partes da Rússia. Isso aí em várias geleiras que estão na China também. Os satélites têm percebido isso daí. E quando você vem aqui para a América Central, onde tem o Templo do Sol, que eu falei dos Incas, dos Maias, dos Astecas, você vem para a vegetação da Mata Atlântica, acontece o mesmo. Os satélites eles percebem a existência de figuras geométricas em algumas partes da Mata Atlântica, é chamada de Atlântica porque está beirando do Atlântico, tá bem? Do Oceano Atlântico. Aí o que se diz? Houveram construções de pirâmides nesse lugar aqui. E na América do Norte acontece a mesma coisa, e na Groenlândia acontece a mesma coisa. Sem falar do próprio Oriente, que existe sim ali as pirâmides que são vistas. E existem as pirâmides que são invisíveis. Mais ainda, a arqueologia subaquática ela tem também vasculhado o fundo dos oceanos. E qual que não é a surpresa quando nós estamos descobrindo cidades subaquáticas, isto é, abaixo do nível do mar, inclusive com a existência de pirâmides. Tudo isso está acontecendo ali por volta de 4000 a.C., justamente naquela época em que Noé desceu da arca, justamente naquela época em que Nimrod construiu a Torre de Babel. Pelo que nós podemos perceber que existiu então uma conspiração babilônica no mundo inteiro. Isto é, a construção de torres de Babel não foi só uma torre de Babel, é uma construção no mundo. Mais ainda, para a gente terminar a nossa primeira aula, essas pirâmides elas se comunicam, isto é, as coordenadas geográficas entre elas, as proporções, elas dão uma rota, elas formam outra figura geométrica no mundo inteiro. O problema é recriar quais são as coordenadas geográficas e quais são as mensagens. Seria possível, tá bem, se levantar voo, se fosse nos dias atuais, seria possível se levantar voo de uma pirâmide e como ela tem um heliporto em cima,
seria possível se pousar em outra pirâmide. E aí se confunde com a história dos deuses. Bom, estudar teologia é isso. Entrar em contato com a ciência é isso. E o que a arqueologia tem desenterrado para nós tem nos deixado perplexo. E quando a gente está com um livro chamado Bíblia na mão, que a gente tem que fazer aqui a interpretação do texto sagrado, nós precisamos das matérias auxiliares, das disciplinas auxiliares, entre elas a arqueologia, tomando o devido cuidado para que a gente não venha entrar pela onda dos desconstrucionistas e desacreditar que a Bíblia seja a palavra de Deus. Muito pelo contrário, o que está provando é a veracidade das Escrituras, como nós veremos aqui nas próximas aulas. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina é Arqueologia e o curso é Básico em Teologia.